Olá, crianças. Na história anterior, nós aprendemos que Maria foi avisada por um anjo que ela ficaria grávida de um menino a quem ela colocaria o nome de Jesus. Mas vocês lembram também que Maria, ela estava noiva de José. Ela tinha um contrato de casamento com José, mas ela ainda não estava casada. Então ela perguntou ao anjo: como é que eu vou ficar grávida se eu ainda não sou casada? Então o anjo respondeu, dizendo que o Espírito Santo desceria sobre Maria, ela ficaria grávida e daria à luz a um filho. Então, por isso, o filho dela seria chamado também de Filho de Deus. Lucas 1, versículos 34 e 35. Então, depois que o anjo do Senhor apareceu para Maria, ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida, né? E lá ela ficou por 3 meses. Nós não sabemos, a Bíblia não diz exatamente quando José ficou sabendo que Maria estava grávida. Mas o que nós lemos é que quando ele descobriu isso, ele ficou muito pensativo. Imaginem, ele estava com o casamento dele arranjado, né, marcado, com a data marcada, e de repente ele descobre que a esposa dele, a futura esposa dele, estava grávida. Ele com certeza ficou muito pensativo sobre isso. Mas aí a Bíblia também diz que José era um homem justo e ele não queria envergonhar publicamente Maria. Por isso, ele estava pensando numa forma de cancelar o contrato e de deixar Maria, mas de maneira secreta. Né? Mateus 1, versículo 19. Só que enquanto ele estava pensando seriamente sobre essas coisas, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber sua esposa Maria, porque a criança que está na barriga dela foi gerada pelo Espírito Santo. Ele será um menino e o nome dele será Jesus, porque vai salvar o seu povo dos pecados dele. Mateus 1, versículos 20 e 21. Então, depois que José acordou, né, ele fez exatamente como o anjo havia dito e ele se casou oficialmente com Maria. Depois que eles se casaram, houve uma lei de um imperador chamado César Augusto, imperador da Roma, que ordenava que todos os moradores do império fossem para as suas cidades natal, né, as cidades onde eles nasceram, e lá fizessem um registro de seus nomes. O nome desse evento, né, desse ato, se chama censo. Então, José era de Belém e por isso ele precisou fazer uma longa viagem com Maria e com Jesus. Ele viajou com Maria e Maria já estava grávida. Já estava bem pertinho de dar à luz. Nos mapas que nós vemos hoje, quando a gente coloca lá para ver a distância entre Nazaré e Belém, dá mais ou menos 154 quilômetros. Mas pode ser que naquela época tinha algum caminho mais curto, algum tipo de atalho, que hoje não está disponível lá no mapa, porque alguns estudiosos dizem que essa viagem durou mais ou menos 100 quilômetros. É mais ou menos uma viagem de Maceió até Maragogi, né? Agora, isso andando vai dar na faixa de 30 horas. E imagina como Maria estava grávida, provavelmente demorou muito mais horas do que isso aí. Então, assim, quando eles chegaram em Belém, aconteceu que Maria já estava tendo dores de parto, né? Já estava pronta para dar à luz a Jesus. E não tinha lugar nenhum para eles numa hospedaria, num hotel, numa pousada naquela região. Aí por isso ela deu à luz num estábulo,
né? Aquele lugar onde ficam os animais. Assim que Jesus nasceu, Maria o enrolou em faixas e o deitou numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Depois que as pessoas souberam, né, que Jesus nasceu numa manjedoura, a gente só vê fotografias e desenhos de manjedouras bem limpinhas, bonitinhas, cheias de luzes e tudo mais, né? Mas uma manjedoura, na verdade, é uma cocheira. É um lugar onde os animais se alimentam. E vocês sabem, né? Onde normalmente os animais ficam e onde eles se alimentam, não é um local muito agradável, não tem um cheiro muito agradável. É claro que Maria e José eles tomaram cuidado para acomodar Jesus de uma maneira adequada, né? Com certeza eles limparam um pouco, eles até cobriram com algum lençol que eles estivessem carregando durante a viagem deles, né? Então isso pode ter ocorrido, mas é bom a gente entender que realmente uma manjedoura, o local onde Jesus nasceu, realmente era um local onde tinha animais passando o tempo lá, né? E animais até que se alimentavam lá também. Então naquela mesma região onde Jesus tinha nascido, havia um grupo de pastores que estava lá cuidando dos seus animais durante a noite. E de repente eles foram pegos de surpresa quando um anjo apareceu ao redor deles, brilhando, e eles ficaram muito assustados. Mas aí o anjo disse a eles: Não tenham medo, trago notícias maravilhosas e de grande alegria para todo o povo. É que hoje nasceu em Belém o Salvador, o Cristo, o Senhor. Este será o sinal que vocês saberão quem é Ele. Vocês encontrarão uma criança enrolada em faixas e deitada em uma manjedoura. Lucas 2, versículos de 10 a 12. E logo depois que o anjo disse isso, apareceu uma multidão de anjos louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Lucas 2, versículo 14. Depois disso, os pastores saíram apressadamente e encontraram Maria, José e a criança, assim como o anjo lhes tinha dito. Então eles contaram tudo o que tinham ouvido do anjo sobre Jesus. Todos ficaram admirados. E Maria, ouvindo essas palavras, meditava sobre elas e guardava essas palavras em seu coração. Os pastores então voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que eles tinham ouvido e visto naquele momento. Depois de algum tempo, uns homens sábios do Oriente, chamados de magos, eles vieram até Jerusalém e perguntaram: Onde está o bebê recém-nascido, que será o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O rei Herodes, que reinava na região da Judéia, ele não ficou nada feliz quando ele ouviu essa história dos magos. Ouvir que um novo rei iria se levantar e assumir o reinado no lugar dele, isso não era algo que deixava ele muito animado. Então Herodes chamou os magos e disse: Olha, investiguem, procurem onde é que esse menino nasceu e depois voltem aqui para me dizer, para que eu também vá lá e adore a criança. Só que Herodes não estava falando a verdade. Na verdade, o que ele queria era matar Jesus. Mesmo assim, os magos, né, eles foram à procura do rei dos judeus, o recém-nascido, aquele bebê que seria o rei. Os magos foram procurar
Jesus, onde Jesus tinha nascido, e enquanto eles procuravam, uma estrela no céu brilhava, mostrando onde Jesus estava. E quando eles chegaram no lugar e entraram na casa, viram Maria segurando Jesus. Eles ficaram muito alegres. Eles se ajoelharam e também adoraram o Salvador que havia nascido. E em seguida, eles deram presentes à família de Jesus, né? Ouro, incenso e mirra. Vocês sabem que ouro são moedas, né? Tem um valor, é um metal precioso. Incenso é um tipo de resina viscosa, né? Um pouco parecida com a vela e às vezes até vendido em formato de vela que você queima e quando queima sai um cheiro bem agradável. E também eles deram mirra, que é um tipo de perfume. Aí aqueles magos, eles foram avisados em sonho para não voltarem para Herodes, para que eles voltassem para suas casas por outro caminho. E eles fizeram isso. Eles foram para suas casas seguindo um caminho diferente. E depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse a José que Herodes queria matar Jesus. Por isso, José deveria pegar Maria e Jesus e deveriam se mudar para o Egito e ficar lá até que de novo Deus os avisasse quando seria um momento mais seguro para eles voltarem. E aí Herodes, né, quando percebeu que os magos tinham enganado ele e que tinham ido embora por outro caminho, ele ficou muito irado, ficou muito furioso. Então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque essa era a idade aproximada que Jesus teria. E ele queria fazer isso achando que por meio desse ato dele, ele poderia matar o rei dos judeus. Mas Jesus continuava vivo, ele estava com seus pais lá no Egito e ele estava seguro, porque o Senhor estava cuidando dele. Então, o tempo passou, Herodes, aquele rei malvado, ele morreu, e então um anjo do Senhor avisou a José em sonho que já era seguro ele sair do Egito. Então José pegou Maria e Jesus e eles foram morar na cidade de Nazaré, na região da Galileia. Por isso também que Jesus é conhecido como Jesus o Nazareno. Vejam então, crianças, que Deus ele pode usar tudo o que ele quiser para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Nessa história nós vimos que ele usou o imperador de Roma para criar uma lei que exigisse que José e Maria fossem a Belém, onde seria o local do nascimento do Messias prometido, né? Miqueias 5, versículo 2, tem essa promessa. Deus, ele também usou uma estrela para dar o sinal onde Cristo estava depois que ele tinha nascido. E vemos também como Deus se manifestou de maneira como ninguém esperava. Ele provendo o nascimento de seu filho num lugar humilde, como um estábulo, e sendo anunciado primeiramente a pessoas simples, como, por exemplo, os pastores do campo, e até sendo reconhecido por pessoas que nem fazem parte do povo de Deus, como aqueles magos do Oriente. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E nós também temos muitos motivos para comemorar. Nós não éramos povo, mas agora, por causa de Cristo, nós que cremos somos feitos povo de Deus, filhos de Deus. João 1, versículo 12.
Mas nós também não devemos celebrar o Natal apenas uma vez por ano, numa atividade festiva. Na verdade, a salvação em Cristo, ela é algo que faz parte de toda a nossa vida. Então nós devemos estar lembrando dele, do nascimento dele e também do restante da vida dele em nosso favor, todos os dias da nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. E também devemos ter muito cuidado para não achar que Jesus Cristo continua sendo um bebezinho indefeso que está ali numa manjedoura. Esse Jesus que nós servimos, ele é o nosso Rei eterno. Ele cumpriu a vontade de Deus por toda a sua vida, com o propósito de nos salvar. Então devemos nos alegrar sim, porque o nosso Salvador veio ao mundo para nos salvar. Que Deus, então, nos abençoe. Então, agora vamos ver algumas perguntas para fixação de aprendizagem, né? Primeira pergunta: o que o anjo disse a José em sonho? Aqui você pode pensar no que, naquela ocasião, que José estava bem pensativo sobre o que fazer com Maria, o fato de que ela estava grávida enquanto que eles ainda não estavam casados, né? Então, o que foi que o anjo disse para ele? A segunda pergunta: em que lugar Jesus nasceu? Terceira pergunta: quem primeiro recebeu a notícia de Cristo, que Cristo tinha nascido? A quarta pergunta: como os magos do Oriente souberam que Jesus nasceu? A quinta pergunta: o rei Herodes ficou feliz quando soube que Jesus, o rei dos judeus, havia nascido? Então pense nessas perguntas. E, este último slide, né, que é com as informações acerca do material que é utilizado para a gente preparar essas histórias bíblicas, né? Então, até a próxima história. Que Deus abençoe todos vocês.